Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa segunda aula de Geografia, onde nós vamos continuar falando do assunto da aula passada. Lembra que nós falamos sobre a poluição do ar e até aqui nós estamos falando das grandes de pessoas nas cidades e de todos os problemas que isso pode causar? Lembram-se disso? Então agora vamos abrir a nossa apostila lá na página 37, onde ela traz pra gente bicicleta e patinetes nas cidades. E olhem essa imagem que ela trouxe, que bacana. Então, por que aderir à bicicleta e os patinetes nas cidades? Pois assim, nós trocamos o meio de locomoção, certo? Nós trocamos o carro, que através do seu escapamento solta aquela fumaça poluente no ar, e utilizamos a bicicleta. Além de trazer benefícios para a nossa saúde, ela traz benefícios para o nosso ambiente também, para o nosso ar. Então, essa parte vai trazer essa característica para a gente. Outras formas, né, da gente sanar essa poluição. Não sanar de uma maneira branda, mas diminuir essas causas ruins que acontecem com o nosso ambiente devido à grande quantidade de população e de carros e de indústrias que nós sabemos que poluem o nosso ar, certo? Então aqui, a princípio, está dando uma introdução no assunto, falando, você gosta de andar de bicicleta? Você gosta de andar de patinete? Vocês sabem andar de bicicleta ou patinete? Hoje em dia está muito na moda, né, as pessoas saírem para andar de bicicleta com a família, e é muito bacana, é muito legal. Hoje em dia, quando vamos sair na rua, por volta das 6 horas, 6h30, é uma probabilidade muito grande da gente encontrar pessoas andando de bicicleta, né? Inclusive a professora está querendo comprar uma para começar a andar também. Vamos ver se vai dar certo, se a professora vai conseguir fazer as estradas de bike. Eu conto para vocês depois se eu conseguir, tá bom? Então olhem aí, uma pessoa na faixa de bicicleta. Vamos ler a legenda da foto. Nas faixas para bicicletas, a circulação de automóveis e motociclistas não é permitida, o que aumenta a segurança dos usuários. Essa é uma ciclovia em São Paulo, no estado de São Paulo. Então, por que foram feitas essas ciclovias? Porque ali é o local onde a bicicleta, ou patins, ou patinete vai andar. Então, nessa ciclovia, o carro e a moto, o caminhão ou outro meio de transporte nesse sentido não pode andar, fazendo assim uma segurança para esse ciclista, pois também tem uma grande quantidade de pessoas que utilizam a bicicleta como meio de transporte. Aqui na nossa cidade nós não temos isso, nós temos só numa rodovia, indo para Maria Helena, que nós temos uma pequena ciclovia, mas não é algo grande. Então, por esse motivo, nós vemos os ciclistas aqui da nossa cidade na rua mesmo, mas tendo que tomar todo o cuidado. Então, essa foi uma opção que a cidade de São Paulo adotou, muito bacana, para priorizar a segurança dessas pessoas e desse meio de transporte também, certo? Então, ali agora, embaixo da imagem, no primeiro parágrafo, a utilização dessas faixas tem se tornado uma alternativa para muitas pessoas buscarem driblar o trânsito nas grandes cidades e economizar gastos com os transportes. Então, nas grandes cidades como São Paulo, o trânsito é muito intenso, certo? Congestionamento de carros. Então, as pessoas começaram a usar esse meio de transporte para driblar esse trânsito e para economizar também, pois assim gasta menos com gasolina. Afinal, andar de bicicleta eu não gasto dinheiro algum, certo? E ainda pratico uma atividade física. Empresas grandes já adotaram esse meio de transporte e possuem até estacionamento para as bicicletas, como bancos, lotéricas, supermercados. Essa parte vocês encontram no segundo parágrafo do texto, ok? Então, já é um meio de transporte já que está sendo muito utilizado, ok? Virando a página, então, agora nós temos esse mapa. Esse mapa na página 38, ele vai mostrar a população brasileira, é distribuída em estados. Então, nós vamos conseguir observar que ela não é distribuída igual, ela é muito diferente. Há estados que a população é muito baixa, há estados que a população é muito alta.
Por isso essa desigualdade de população, por isso algumas cidades são consideradas grandes pela sua grande quantidade de população e seu pequeno espaço, onde elas precisam crescer, como nós vimos na aula passada, que as pessoas constroem casas até nos morros, não é mesmo? Então, por isso, nós temos as cidades grandes, as cidades pequenas, às vezes uma cidade é até maior em território, mas ela é menor em população, então ela é considerada uma cidade menor. Então, vamos observar este mapa agora? Então, olha lá, galera, como a população no nosso país é distribuída de maneira desigual. Vamos lá. Vamos observar a legenda primeiro para nós entendermos esse mapa todo colorido, né? Primeira coisa que nós temos que procurar no mapa é a legenda, para entendermos o que ele quer dizer. Então, população urbana em 2010, em amarelo, até 1 milhão. Esse laranja mais escuro, de 1 a 2 milhões. Laranja, de 2 a 4 milhões. Vermelho, de 4 a 6 milhões. E esse aqui, um vermelho marsala, meio vinho, né? Acima de 6 milhões. Então, olha a diferença de 1 milhão para 6 milhões, certo? Vamos lá, então. Os estados com a menor população são os de amarelo, certo? Depois, nós temos, seguindo desse, a menor população, Mato Grosso, Amazonas, Paraíba e Espírito Santo. Aqui, de 2 a 4 milhões, nós temos esse espacinho bem pequeno aqui, vocês conseguem ver? Que é o Distrito Federal, que é a capital do nosso país. Então, ele possui 2 a 4 milhões de pessoas. De 4 a 6 milhões é o vermelho mais clarinho. Então, ó, Santa Catarina, Goiás, Ceará, Pará e Maranhão. Depois, nós temos esse vermelho mais forte, que é acima de 6 milhões. Então, são os estados que possuem a maior população do nosso país. Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. Se nós observarmos esses estados, eles estão ao quê? Ao centro do nosso país ou eles se encontram mais no litoral? Eles se encontram mais no litoral, certo? Só o Pará que está aqui em cima, mas ele também possui um litoral aqui. Mas a maior parte dos estados estão no litoral do nosso país. Então, agora vamos responder algumas questões sobre o mapa que nós observamos, ok? Na página 39. De acordo com o mapa, quais são os estados com maior população urbana? Então, vocês vão lá no mapa, olhar e escrever o nome dos estados, ok? Depois, e quais são os estados com a menor população urbana em nosso país? Mesmo processo da pergunta anterior. Observando a legenda, indique quais são os valores para a população urbana do Distrito Federal. Lembra que a professora chamou a atenção de vocês para o Distrito Federal? Qual é a população deles? Ela varia de quanto? Ela pode ser de quanto a quantos milhões? Que é a cor classificada dela. Ela pode ser de 2 a 4 milhões. Depois, as maiores populações urbanas se encontram em estados próximos do litoral ou do interior? Justifique sua resposta. Então, os estados que possuem a maior população, eles se encontram ao litoral do nosso país ou no interior do nosso país? Por último, e qual é a variação populacional urbana no estado onde você vive? Qual é o estado que você vive? Paraná. Qual é a variação populacional aqui? Ela varia de quanto a quantos milhões? E nós vemos que o nosso estado está dentro dos maiores em população do nosso país, né? Então, nós vemos que o nosso estado é um estado bem desenvolvido, que ele gera muito empregos, tem bastante indústrias. Então, isso é bacana para o estado também. Claro que ele tem que tomar todos aqueles cuidados que nós vimos até aqui, saneamento básico,
o territorial, cuidar da poluição do ar, da poluição da água, que a grande quantidade de pessoas acabam afetando nisso também, certo? Então agora vamos lá na página 131 das atividades complementares, responder algumas perguntinhas dos assuntos que nós aprendemos até aqui, ok? Então olhem lá, a primeira é sobre o êxodo rural, que nós aprendemos há 2 aulas atrás, certo? Então, o que é o êxodo rural? Lembra que o êxodo rural é aquela grande quantidade de pessoas que saíram do campo para a cidade? Então, o êxodo rural é caracterizado pelo... Vocês vão ler as alternativas e vão assinalar a correta, ok? Número 2. A utilização de quais equipamentos passou a gerar redução nas ofertas de trabalho para as pessoas do campo? Então, quais equipamentos que foram lá para o campo que retiraram esse emprego deles? Foram as máquinas agrícolas. Lembra que nós vimos aquela imagem que tinha a imagem do homem com o animal fazendo trajeto para a plantação e da máquina? Qual fazia mais rápido, em menor tempo, em grande quantidade? Porque esse foi o motivo das pessoas do campo perderem seu trabalho e virem à cidade buscar melhores qualidades de vida, certo? Número 3. Sobre o número elevado de pessoas vivendo nas cidades, podemos afirmar que A. É um caso que não observamos no Brasil? Isso não acontece no Brasil em nenhuma cidade, será? Letra B. No Brasil, é menor que no campo? Então, o número elevado de pessoas vivendo nas cidades no Brasil é menor que no campo? Letra C. Não resulta em problemas urbanos? Nós não temos problemas urbanos com isso? Será? Quantos problemas urbanos nós vimos nessa unidade? Letra D. É encontrado no Brasil e em outros países. Lembra que vocês fizeram aquela pesquisa 2 aulas atrás, que vocês tiveram que pesquisar sobre outros países, quais tinham a maior população? Então, isso acontece no Brasil e em outros países? Sim. Então, agora, terminando a página 131, vamos para a página 132. Olhem lá, número 4. Observe as fotografias a seguir e qual delas apresenta um veículo produzido na cidade e de uso exclusivo no campo para a produção agrícola? Será que é a letra A? A letra C, será que eu consigo utilizar este veículo somente no campo? A letra D ou a letra B? Qual desses eu consigo utilizar só no campo? Não consigo utilizar na cidade. Não tem nenhuma característica, nenhuma funcionalidade para ser utilizado na cidade. A letra A, certo? 5. No quadro a seguir, elabore um desenho que caracterize o êxodo rural. Lembrando que o êxodo rural é aquela grande quantidade de pessoas do campo rural que perderam seus empregos e vieram para o Brasil. Mas foi uma grande quantidade. Lembra que nós vimos aquela tabelinha que chegou a ser milhões? Por isso, caracterizou-se como êxodo rural. Então, vocês vão demonstrar em desenho isso que nós aprendemos sobre o êxodo rural. Ok? Então, galerinha, assim nós terminamos a nossa segunda aula de geografia. Tchau e até a próxima!